quando você faz design, abre um caminho muito grande visual, assim, de você aflorar esse lado visual, você consegue... Eu sou muito mais criativa nesse sentido, de conseguir ver várias coisas que eu não via antes, sabe? E melhor de tudo, conseguir fazer ser verdade, sabe? Transformar em realidade. E eu me pego pensando muito, se eu pudesse falar pra eu antigamente que um dia eu teria um disco assim, eu acho que eu não acreditaria, sabe? Seria tipo uma coisa muito surreal, assim. Acho que no sentido de, por saber a diferença que a música faz pra mim, isso interfere 100% no jeito que eu faço música pras pessoas, sabe? Alô, alô, começando aqui mais uma edição. Alô, Mirella, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tudo certo, começando aqui mais um episódio de Telefonemas com a Mirella Azin, nossa convidada de hoje. Telefonemas, que é o nosso podcast de bate-papo, de escuta, sempre tentando oferecer aqui um momento de pausa para você, mesmo aí na sua atividade, na sua correria do dia a dia, parar para prestar atenção numa coisa só, que é esse bate-papo, para a gente se ouvir mais, né? E perceber quais são as ideias, as palavras que surgem, para a gente tentar se conectar mais e melhor. Tanto que eu convido vocês a participarem do nosso Apoia-se, ser inscrito no canal para quem está vendo pelo YouTube. Todos os botõezinhos aí, vocês sabem mexer nisso melhor do que eu. Então, dá like, compartilha, fiquem à vontade para participar aqui da nossa conversa e ouvir. Vamos escutar. Quem que a gente vai escutar hoje aqui? A Mirella Azin, que tem tanto para dizer. Tenho tanto para dizer, de fato. Que é o nome do seu primeiro álbum, Mirella. Por que esse nome tão bom? Adorei esse nome. Poxa, tipo assim, esse álbum, ele começou a ser... A ideia dele começou a ser produzida, assim, digamos... A primeira música eu escrevi com 16 anos, que entrou no álbum, e a última foi com 19. Então, são alguns anos aí de amadurecimento, assim, meio que daquela fase adolescente pra jovem adulto, que é um caos total. Então, assim... Sabemos. Exato, eu escrevia bastante. E, tanto pra dizer, veio por conta de uma música, que é a primeira faixa, que eu escrevi em 2021, e a gente só decidiu o nome do álbum meio que no final de 2022, assim, foi uma coisa que não foi de imediato. A gente demorou um pouco, a gente já tinha algumas músicas produzidas já, e a gente pensou, pô, e agora, qual vai ser? A gente, eu e meu produtor, a gente pensou, e aí, qual vai ser o nome, né, desse disco? E aí meio que tava lá na minha frente, assim, poxa, todas as músicas são sobre falar, são sobre desabafar, sobre, se não sobre falar, sobre as consequências do que foi falado, sabe? Então vai ser, tipo, tava óbvio, assim, sabe? Depois do tempo, tem que ser, tanto pra dizer, e acabou que e você foi, foi acumulando, né? Então tinha muita coisa pra ser dita, né? Exatamente. Várias coisas que no final estão aí, né? E tem uma coisa que você falou, logo que o disco saiu, você meio que escrevia as músicas esperando que um dia, esperando que sim ou não, mas que um dia essas ideias viessem pro mundo, né? Que, tipo, talvez, né, sendo muito otimista, ó, pelo menos alguém vai ouvir, né? Então, tipo assim, vai chegar nessas... Então, tinha uma certa ansiedade também, que eu acho que deixa a gente com mais vontade de dizer, ou até meio atrapalhado, assim, que eu vou falar, porque tem essa ansiedade, né? Exato, isso também existe? Tipo, sim, demais. Primeiro trabalho, eu tenho que dar a minha cara, quem é a Mirella, né? Sim, total. Completamente, assim, sobre isso, eu comecei a escrever um pouco nova, assim, porque é o meu jeito de desabafar mesmo, eu sempre preferi escrever do que falar, isso até foi problema pra mim algumas vezes, porque às vezes eu precisava falar e eu não conseguia. Então escrever sempre foi um ponto de refúgio, assim, que eu usava, e aí as primeiras músicas que eu escrevi, eu não tinha muito a quem mostrar, assim, então eu mostrava pra minha irmã, e era isso, assim, a minha missão Sua irmã era mais mostrar nova ou pra minha mais irmã velha? mais velha, ela é 10 anos mais velha. Aí se ela gostou, trabalho feito, vamos pra próxima música, era isso. Então quando eu falei isso, era mais de tipo, eu escrever pra mim, sendo que com a esperança que um dia eu pudesse mostrar esse trabalho, sabe? Sempre foi uma coisa muito que eu escrevia pra amigos e tal. Quando eu comecei a postar, comecei a ter um retorno, eu vi que talvez fosse mais possível outras pessoas ouvirem essas dores minhas. Tanto é que tem músicas no álbum que é o contrário. Eu já sabia que ia lançar o disco, então eu fiz músicas para as pessoas ouvirem, assim. Tem uma música que é completamente sobre reconhecimento, assim. Então, algumas são pensadas para ter esses ouvidos e outras são só os abafos meus que eu pensava, tomara que um dia alguém possa ouvir, se conectar, né, com a letra e tal. Se identificar, né? Porque Isso. Porque tem isso. Eu até, talvez eu possa... Eu ia trazer essa questão mais na frente, mas já que você mencionou, tipo, você escreveu isso em 2020, 2021, até antes, né? Você falou, quando eu tinha 16. Essa é uma questão que me chama muita atenção, porque aqui no Telefonemas, eu brinco assim, a gente é um podcast que não esqueceu que teve uma pandemia. E eu fico muito curioso com a Demais. sua geração, pô, você pegou
essa virada de fase na vida, né, da adolescência para jovem adulto? Como que foi para você encarar essa fase trancada em casa? Porque foi a única adolescência que você viveu, né? Um pouco trancado em casa. Demais. Descreve pra gente esse período. Então, assim, a pandemia foi em 2020, eu tava no segundo ano do ensino médio. E, assim, no primeiro ano, todos os meus amigos viveram muito, assim, eu não, eu era ficava meio em casa, sabe, não saía tanto, eu era meio nerdzinha, assim. Aí, não acompanhei muito essa onda dos meus amigos. Aí chegou 2020 e eu pensei, agora eu vou, né, pras festas e tal. Vai ser Aí meu ano. chegou em janeiro, assim, eu saí pra festa e tal. Chegou o carnaval, aproveitei também. Tava super, tipo, tava muito feliz, assim, com o ano, sabe? Tava, pô, segundo ano, depois o terceiro ano. Tipo, todo mundo fala que o segundo ano precisa aproveitar, né? Aí, do nada, assim, teve a pandemia. E aquela coisa, né? Ninguém entende nada. E na minha casa, eu tenho 2 irmãos, né? Essa é a minha irmã mais velha e mais outro irmão. E esse meu irmão, ele não tava morando aqui. E essa minha irmã, ela sempre morou fora, então ela tava em Portugal nessa época. E aí, quando chegou a pandemia, todo mundo teve que se trancar dentro de casa, né? Assim, os 5 de novo. Ah, E, voltaram a viver em família, reunidos. exatamente. Então, assim, foi uma fase, acho que pra todo mundo, um pouco sozinha também, no aspecto de não ser como era antes, né? As questões sociais, mas muito de reconexão, assim, com família, amigos, assim, porque eu comecei a ficar mais próxima dos meus amigos mais próximos, assim. Parei de falar com várias pessoas e meio que restou ali de contato foi os mais próximos. Então a gente se falava todo dia, toda hora, sabe? Tipo, tinha ligação assim toda hora. A gente meio que pra tá ali, sabe? Tipo, pra mostrar que tá ali. E aí, em 2020 mesmo, na metade assim do ano, eu escrevi uma música sobre a pandemia, assim, o nome é Bom Te Ter Por Aqui, que é sobre valorizar, assim, suas amizades e tal. E eu fiz um clipezinho com várias montagens com amigos meus e tal, pra mostrar pra eles, assim, sabe? E aí eu acabei publicando essa música e teve uma recepção muito boa, várias pessoas gostaram muito, mas ela conta um pouco sobre como foi pra mim, assim, tá naquele meio. Por incrível que pareça, algumas partes foram boas, assim, no sentido de amizade, sabe? De eu Sim. me reconectar com amizades. Teve partes terríveis, né? Como o luto, eu perdi meu tio por conta do Covid, então, assim, Caramba. é loucura, assim. Você pensar na pandemia é uma onda, assim, imensa, sabe? De várias coisas, várias emoções. E no sentido da música, assim, é uma época que eu mais escrevi, assim, porque você tá lá Isso que eu ia te perguntar. sozinho A arte foi sua companheira, imagina. demais, assim. Eu sou uma pessoa que, quando eu tô sozinha, minha cabeça. Eu valorizo muito estar sozinha, por conta que eu tenho várias ideias, eu me conecto muito com os meus sentimentos, sabe? Através de música, eu gosto de pintar também, eu pinto muito. Então, eu aproveitei esse momento, foi o momento que eu mais pintei também. E eu me reconectava muito comigo e escrevia bastante, escrevi várias coisas. Então, assim, todo dia eu escrevi alguma coisa, sabe? Algumas coisas foram pra frente, outras não. Mas foi um momento, eu acho que muito sentimental, assim, acho que pra todo mundo, sabe? Eu acho que eu consegui transferir isso pra música, pra arte. É uma coisa que foi bem marcada, sabe? Tanto que a arte da capa é meio que sua, né? Ou teve ajuda? Sim, Como que foi? tipo assim, eu tinha ideia, eu queria fazer uma coisa verão, assim, pra essa capa, porque eu achei a vibe das músicas, assim, eu sou apaixonada por praia, assim, cresci na praia, moro em Recife, né? Então, assim, tem esse fator enorme. Então, eu pensei, quero transferir isso pro álbum, sabe? Deixar ela bem escancarado, praia. Então, quando eu fui procurar a direção criativa, meu produtor indicou o Fato, que é designer, e ele faz várias coisas assim relacionadas à arte que eu achei incrível quando eu vi, porque ele gosta de fazer as coisas bem saturadas, assim, sabe? E pensei, pronto, é Aham. isso. E aí entrei em contato e descobri que ele faz um trabalho junto com o MoMA, que é uma dupla, e aí a gente foi começar a conversar e pediram pra eu mostrar o conceito, né, do disco. Aí eu Dá uma trouxe a ideia aí. praia. Exato, eu trouxe a praia, queria também trazer o elemento do megafone, que é aquilo, né? Você tá falando tudo, tanto pra dizer. Então eu trouxe o megafone, trouxe a praia e o grito. Foi isso que eu trouxe. A gente pensou bem, e eu falei do conceito do álbum, que era todo em torno de falar. Uma coisa engraçada nesse disco foi que, mesmo tendo composições assim de vários tempos assim diferentes. É incrível como ainda assim tem uma linearidade muito grande assim na ordem delas.
Porque, tipo, eu decidi organizar, assim, as músicas. Começo eram as músicas que eu fiz primeiro e depois vai indo para as últimas, sabe? Então vai ficando uma coisa mais madura, assim, exatamente porque a ordem cronológica é falei, quero falar, tenho medo de falar, falei, e agora eu tenho que lidar com o que foi falado. Meio que foi construído nessa ordem que eu percebi depois Total. só. Eu achei isso massa e eu trouxe pra eles isso. E aí, Fato falou assim, amiga, tudo que tu tá trazendo aqui é relacionado à boca, sabe? Falar, tudo que você faz é pela boca. Você fala pela boca, você ama pela boca, você canta pela boca, tudo é pela boca. Então, a gente teve a ideia de trazer essa praia pra dentro da boca. Aí foi daí que surgiu, e aí como a gente é designer, né, eu tô em formação, tô no 5º período. Aí a gente quis fazer uma colagem, assim, porque a textura fica melhor, e é uma coisa mais descontraída, assim, sabe? Total. Eu sou muito fã dessa textura de colagem. Fica, é a melhor coisa, é a melhor textura. É bonito. Aham, eu tô num momento que eu tô viciada, assim, em colagem. Tudo que eu faço tá girando em torno disso, assim, que é muito bonito mesmo. E lembra. Fica esse arzinho de papel, né? É muito legal. Uhum, E depois exato. o jeito que migra pro digital também fica legal. Exato, e Não sei o como... que tem. Fica muito legal. Exato, como a gente queria fazer uma colagem mesmo, né, com as bonequinhas, tá? Uma do lado uma embaixo e a outra em cima. Daí, a gente pensou em fazer uma colagem digital, mas eu pensei, pô, acho que ficar no Photoshop não vai ficar muito bom, sabe? Acho melhor a gente fazer mesmo. Acho que vai ficar mais... E assim foi, né? Eu tentei até fazer digital, mas não rolou muito. Foi feito. Então, essa capa, ela existe de verdade, assim. Tem uma. Ela tá aqui na minha parede, que eu tenho uma parede de colagens, assim. Aí ela tá bem aqui. Eu acho que pra virar a câmera vai ser meio difícil, mas Não, não, não. Vai eu cair tudo aí. é. Não precisa, não precisa. Exato. Exato. Mas eu colei Mas tá ali. aí. Então, quando tiver um museu Mirella Azim, vai ter lá, tipo, aqui a capa. Exato. É, tomara. Tomara que tenha. Eu sempre falo, porque um dia, esses dias, tem anos, algum tempo já. Eu fui na exposição dos Gêmeos e, tipo assim, tinha os primeiros Hum, desenhos. Mas não é assim, primeiros desenhos bem acabados. Era tipo assim, sabe essa coisa que criança desenha e o pai uhum. depois vai lá e joga? Tinha tudo, os caras. Eu falei, não, todo mundo tem que pensar no seu museu. Então já guarda aí É, as coisas. eu fui nessa exposição no Rio. Aí eu olhei assim, a gente entrou do nada, a gente achou assim. Aí entrou, tô passando tipo 4 dias no Rio, aí a gente achou e eu e meus amigos ficou encantado, assim, realmente tem tudo, de jaqueta, o Tem que eles tudo. usavam. Eu achei incrível. Então guarde. Ô Mirella, e uma coisa que também tá informada ali na capa, talvez sejam dois moods seus, né? Uma mais de praia e a outra é meio Isso. chateada ali, meio chorando na festa, assim, né? Isso. Bom, isso remete Me muito conte com... mais sobre É, esses dois moods. importante. Eles remetem muito os singles. O primeiro single é Não Dá Pra Ser, que foi a primeira música que eu escrevi pro álbum. E é uma música que tem uma batida bem animada, assim, mas a letra é bem triste, é bem melancólica, é sobre querer estar com alguém, mas saber que não vai dar certo, sabe? Não dá pra ser, tipo, quero, você quer, mas não vai rolar, sabe? Então, como ela foi lançada em janeiro, finalzinho de janeiro, acho que dia 27, por aí, era bem perto do carnaval. E aí eu pensei assim, pro carnaval eu queria fazer uma coisa com o Pierrot, que é uma figura triste, né, com um palhaço assim, e carnavalesco, que é exatamente o que a música é, sabe? Uma música triste e carnavalesca. Então, pro primeiro single a gente usou já os tons mais azuis, assim, mais melancólicos, pra simbolizar essa melancolia. E aí no segundo single, que foi Delírio, a gente já queria trazer meio com uma mistura, assim, sabe? Pra resultar na capa, que era meio que essa divisão, assim, essa mescla dos dois. E a gente foi fazendo, e foi uma construção muito no processo, sabe? Meio que a gente foi montando lá as figuras, né? Acho que das colagens que eu recortei. Aí eu fui pensando assim, pô, como é que fica melhor isso? Aí eu fui montando, e quando eu fui vendo, tipo, dava pra fazer uma coisa bem... Eu escolhi as figuras que eu queria, né? A gente queria uma eu Não Dá Pra Ser, e uma eu de Tanto Pra Dizer, assim, que é mais descolada, mais, assim, confiante, porque tem algumas letras de algumas músicas que são bem confiantes e tal. E a gente quis colocar a guitarra porque eu sou guitarrista, assim, e já estudei violão por muito tempo no conservatório. Então, eu componho também pelo violão, então é um instrumento muito marcante meu, assim. Comecei, Total. inclusive, no violão e depois fui pra voz, então, assim, meu xodó.
Então, a gente quis trazer essa guitarra para simbolizar isso também, esse negócio de rockstar, popstar e tal. Então, a gente tinha essas 2 figuras, a gente fez o ensaio, aí eu imprimi as 2 figuras, mas eu não sabia onde é que eu ia colocar a disposição delas, sabe? Aí eu fui fazendo na hora, e recortando algumas. E aí todas as de Não Dá Pra Ser, que é a melancólica, estavam meio tristes, assim, meio, tipo, sentadas, meio, sabe, pra baixo. Aí eu coloquei ela de um lado, e a outra confiante era deitada, assim, botei ela do outro. Aí eu percebi que uma tava olhando pra outra, e parecia que ela tava, tipo, mejando, assim, sabe, olhando, assim. E aí Um dia eu chego lá. Exato, aí a gente tava recortando, a gente no ensaio, a gente fotografou alguns elementos, como o megafone, que eu queria botar também. Aí tirei o megafone, e no começo eu coloquei o megafone na outra, na confiante. Pensei, pô, não tá dando. Aí eu peguei o megafone e botei na melancólica e super casou. Ficou como se ela quisesse falar alguma coisa, sabe? E o megafone do lado, como se ela tivesse desistido, assim. Tentei falar, a outra não ouviu, sabe? Então eu costumo dizer que, na minha concepção, assim, é como se a melancólica tivesse tentando avisar, tivesse avisado, né? Tentado avisar alguma coisa pra outra. E a outra nem ouviu, sabe? Tipo, talvez avisado que no futuro vai dar ruim, que a melancolia vai reinar, sabe? E aí o megafone jogado, assim, meio que desistir, sabe? Ela vai aprender sozinha. Vai chegar essa hora. É muito louco, É. porque o megafone, ele parece muito daquela imagem, assim. Você falando que deslocou, ele até ficou. Nossa, parece que ele sempre esteve ali. Muito legal isso. Exato, exatamente. Foi onde ele nasceu pra estar mesmo. E agora, uma coisa que você mencionou aqui também. É legal quando os assuntos vão aparecendo e, tipo, na minha pauta eles estavam em outro lugar. Tem um vídeo seu tocando, mostrando como você escreveu tanto pra dizer. E é muito louco o seu jeito de tocar violão, porque você meio que faz o riff, faz o bar. Você toca violão de um jeito muito particular, assim, muito complexo, assim, que meio que já dá uma cara. Assim, é difícil explicar em palavras. Eu sugiro que vocês vão lá no Instagram da Mirella e procurem esse vídeo que tem ela tocando na varanda de casa, assim, a música. E mostra, tipo assim, como toda a ideia de arranjo já tá no violão, porque ela toca o violão como se tivesse uns 3 violões ao mesmo tempo. Assim. Então, tem isso, né? Tô certo na minha análise, não tô? Diz aí. Tá, sim, tá sim. Obrigada, né, primeiramente. Mas o violão, eu comecei a ter interesse por violão quando eu era bem pequena. Acho que eu pedi meu primeiro violão com 7 anos, assim. Pedi pro meu pai de Natal. Ele me deu o violão de Natal, mas aí, eba, ganhei o violão, e agora, sabe? Não sabia como E o tocar, né? resto? E o resto? Agora tem que aprender tudo. Aí eu perguntei, pai, me ensina a tocar violão. E ele ficava Seu pai é enrolando. músico, né? Meu pai, ele Brinca de ser toca músico. saxofone, flauta e percussão. Ele é apaixonado por música, assim, é a grande paixão dele. Mas de formação ele fez administração. Então minha casa sempre foi muito musical por causa dele. Hoje em dia ele até toca em eventos, assim, em casamento e tal, saxofone. Daí eu pedi pra ele me ensinar, assim, alguns acordes e ele ficava me enrolando. Aí teve um dia que ele me ensinou 3 acordes. Aí eu só tocava esses 3 acordes pessimamente. Aí teve uma vez que eu percebi que tava péssimo, que eu tava tocando e falei, pai, eu quero fazer aula. Aí com 10 anos eu comecei a fazer aula numa escola de música no meu bairro. E essa escola de música, assim, mudou minha vida, assim. Eu me achei lá, sabe? Percebi que eu queria estar perto das pessoas envolvidas com música, que eu queria estar no palco tocando, mesmo que como guitarrista, violonista, qualquer coisa, sabe? Que me conectasse com música. Então, foi a partir daí que eu fui percebendo que era aquilo que me fazia bem, assim. E aí eu fui tocando, me aperfeiçoando, e aos 14 eu fiz o teste para o conservatório. Eu queria fazer isso profissionalmente. Aí passei em violão clássico, Você, então por isso você já tinha, que... você já tinha isso na cabeça, tipo, acho que essa vai ser a minha profissão. Exato, teve uma época que eu queria fazer música na UFPE, né? Então eu tinha muito esse mindset, assim, de virar instrumentista. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre escrevi, sempre compus, assim, mas era uma coisa muito minha, sabe? Por isso que algumas composições são muito pessoais. Porque foi assim que eu comecei escrevendo, assim, uma coisa muito minha mesmo, que eu não mostrava pra ninguém, só pra minha irmã mesmo. Então, depois eu percebi que talvez valesse a pena divulgar, sabe? Mas eu comecei ali no violão e ainda é minha paixão, né? Até hoje eu componho as músicas no violão. E aí E você foi pro aí conservatório? consegui entrar e foi quando eu comecei a estudar mais violão clássico. Então, o que me deixou muito feliz, que você comentou, né, que parece que eu tô tocando várias coisas ao mesmo tempo. É, Eu não, sempre... porque
Total. Não, desculpa te cortar, é o delay. É Tranquilo. porque geralmente as pessoas tocam, assim, acho que quem não toca violão talvez fique meio abstrato esse papo, mas tem os acordes que as pessoas tocam. E aí a gente vê muito assim, o cara tocando os acordes ou fazendo ali uma melodia. O seu violão já tem o acorde, tem a melodia e tem a linha de baixo. Fiquei lendo, Você toca porra, violão? mais ou menos, né? Não dá pra dizer. Mas eu entendo, assim, eu vejo, eu sei o que tá acontecendo. Ah, massa. Pronto, nessa época eu comecei a ficar muito obcecada por MPB, assim, Cartola, eu ouvia muito Cartola. E Cartola tem um violão muito pesado, ele faz as baixarias ao mesmo tempo que faz a melodia, e eu fiquei alucinada por aquilo, assim. Tentava pegar algumas músicas de Cartola e eu Total. amava baixaria, assim, uma coisa que eu amo até hoje. Tentar fazer ali na escala e tal. Baixaria do violão é o baixo, né? Não sei explicar, mas é meio que As o cordas baixo do mais violão. graves, né? As cordas Aquele mais dum, graves. dum, dum. Isso, exatamente, exatamente. Aí consegui entrar no conservatório, foi ótimo, porque me fortaleceu muito, né? Porque como é música clássica, partitura e tudo, mais difícil de você pegar, tem toda uma paciência, assim. É bem disciplinado, você tem que ser bem disciplinado e tal. E foi por isso que eu desisti, porque... Ótimo falar isso, né? Disciplinado aí eu desisti, não, mas... Aí não era pra mim. É porque é muito trabalho, sabe? E eu, por mais que eu gostava, assim, era muito pesado as músicas, eu achava muito. Não é difícil. Não achava difícil, eu achava trabalhoso, sabe? Sim, Passava muito tempo fazendo e repetindo, porque para ser as provas, né, você tem que fazer tudo perfeito para conseguir passar, né? O professor aprovar você, então era recital e tal. Mas até hoje eu gosto muito de música clássica, e às vezes eu pego assim, mas é aquela coisa, não é uma coisa regrada, sabe? Eu posso pegar no meu tempo, é, mais por diversão, assim. Inclusive, toco todo dia violão. Se eu passar um dia sem tocar violão, eu sinto falta. Mas foi por isso que eu decidi sair. Eu terminei todos os cursos, eu fiz até o preparatório. Terminei tudo, não larguei, assim. Cheguei a terminar, mas não continuei, sabe? entendi. Então não Aí, foi tão é. indisciplinado assim. Não, não, eu gostava muito, eu gostava bastante. Mas aí você foi tipo ali que você percebeu, tipo, música vai ser uma área da minha vida e sei lá, vou fazer design pra. Tipo, aquela coisa que as pessoas falam, que é até um conceito meio que morreu, mas tipo assim, se música não der certo, hoje acho que todo mundo meio que faz as duas coisas ao mesmo tempo e vai que vai, né? É, tipo assim, eu sempre. Minha avó, ela é artista plástica, então desde pequena eu ia pra casa dela pintar, assim. Então eu sempre desenhei, sempre pintei, sempre gostei de desenhar e pintar, sabe? Sempre. É uma outra paixão minha que eu tenho. Sendo que quando eu fui entrar na faculdade, eu não sabia do que se tratava design, sabe? Não sabia que era. Eu só sabia que era uma coisa de talvez aflorasse minha criatividade. Mas eu não sabia exatamente ali o que era, que é muito amplo, né? Aí acabei entrando assim, mas no sentido de não entrar em música foi porque era meio que mais licenciatura, sabe? Eu não queria, não era meu interesse da aula, sabe? Entendi, Então eu pensei assim, no momento que eu fui prestar o vestibular, eu já entendi que eu queria ser cantora, sabe? Que eu queria escrever, queria compor. Então, assim, não queria ir para uma parte mais acadêmica, que era o que tinha, sabe? Então, entendi. decidi focar na minha outra arte, justamente como você falou, tem essas opções, né? Aí fui Sim, focar em design e no curso me achei muito, assim, amo design, amo muito design. E eu acho que dá pra mesclar os dois muito, sabe? Assim, eu fico pensando, se eu não fizesse design, algumas coisas que eu produzo não seriam tão boas quanto são, sabe? Me ajudou muito nisso, assim, total. de meio que dar um outro nível à criatividade, sabe? Que você pode usar mais elementos. Eu gosto muito. Eu imagino que, assim, tem sei lá, tem músicos que enxergam direto eu vejo assim, tipo, sei lá, o Caetano Veloso, o Mano Brown, quando eles vão conversar sobre as músicas deles, eles falam como se fossem filmes. Já veio gente aqui no Telefonemas que fez metáfora com, sei lá, com uma peça, sabe? Tipo assim, vários. Geralmente as outras artes viram metáforas pra música, né? Eu imagino que Demais. você sempre pense nesse tipo de metáfora, né? Tipo, aqui vai ficar uma coisa mais colagem, aqui vai ficar uma coisa, sei lá, eu não entendo tanto de design, mas aqui eu vou fazer, sei lá, uma aquarela. Tipo, essa uma coisa que só você Demais. entende. Imagino que Com seja assim. certeza. Com certeza. Eu falo até
uma questão de imagem, assim, visualmente, sabe? Quando você faz design, abre um caminho muito grande visual, assim, de você aflorar esse lado visual, você consegue... Eu sou muito mais criativa nesse sentido, de conseguir ver várias coisas que eu não via antes, sabe? E melhor de tudo, conseguir fazer ser verdade, sabe? Transformar em realidade. Então, isso que é uma coisa muito boa. E eu acho que todas as artes meio que se conectam, sabe? Parece meio clichê falar isso, mas eu realmente acredito que por trás de tudo você consegue juntar tudo aquilo que você falou do filme. E faz sentido reforçar. Parece óbvio, mas assim, eu vejo uma separação muito grande, né? Tipo, tanto que, tipo, tem essa coisa, essa tal pessoa é multiartista, como se só algumas pessoas tivessem acesso a várias artes. E meio que não, todos têm acesso a tudo, né? Exato, exatamente. Não é bem assim. Exato. Uma coisa que eu queria te perguntar, a gente tá falando da produção do disco, né, tipo, lá no começo, e você falou do seu parceiro musical. Eu queria que você explicasse quem que é essa pessoa, porque até lá na Popload, quando eu escrevi sobre você, eu falei que também é outro assunto que a gente vai tratar, né, tipo, hoje a gente tem a imagem lá da Billie Eilish e do irmão dela no quarto, e tem fotos suas com... Vocês fizeram esse disco no quarto, né, então, tipo, eu queria que você contasse desse processo de gravação, quem que é o seu amigo, que não é o seu irmão, né, mas é quase Demais. em termos de parceria de arte. Conta aí quem que é. Poxa, é o Tímio. Ele é meu parceiro, sim, por muito tempo. A gente se conheceu no começo de 2020. Ele tem a mesma idade que eu. Ele, na verdade, ele é meses mais novo que eu. Mas a gente começou essa amizade no começo de 2020, no aniversário de uma amiga em comum, assim. E ele é muito amigo, a gente tem vários amigos em comuns, assim. Então essa amizade começou e no começo dessa festa eu tinha lançado Não Dá Pra Ser no YouTube, que eu escrevi Não Dá Pra Ser em 2020 e lancei já no YouTube. Então algumas pessoas já sabiam, assim, quem eu era, né, por conta que alguns amigos já postavam. E aí o time chegou pra mim, assim, a gente não se conhecia, e falou: tu é a menina da música, né? Eu sou, e eu já sabia que ele produzia algumas coisas que ele postava no Instagram, assim. E aí ele começou a sair com um amigo, meu melhor amigo. Então aí eu comecei a saber mais quem ele era, a gente começou a sair mais junto, e a gente começou a se falar mais, assim. Na pandemia, a gente tinha algumas ligações, assim, pra jogar alguns jogos, né, online, que foi a febre da pandemia, e aí, às vezes, algumas ligações ele tava. Então foi assim que a gente foi se conhecendo. Foi formando. Exato. E aí eu fico pensando muito nisso, em quando foi que a gente ficou próximo. E eu não consigo lembrar. Foi uma coisa muito natural, sabe? Sabe aquelas não teve aquele que... dia que caiu a ficha. Exato. Foi uma coisa que eu fico pensando, pô, eu sou tão longe, tão próximo, sabe? Com certeza a música fortaleceu nossa amizade 100%, mas assim, quando a gente começou, a gente já era muito próximo, sabe? Então, era aquilo, a gente se fortaleceu muito por conta que eu lançava algumas músicas no YouTube, né? E ele mandava pra mim produzido, assim. Eu pirava, caramba, que massa. Então era uma coisa muito... A gente tinha esse papo, assim, sabe? Eu sempre Ele admirei mexia nas suas muito. músicas depois? Foi, assim, eu lançava... É porque, assim, eu fazia demos em casa, nessa época eu era muito amadora. Então eu fazia só com voz e violão. E ele fazia botava todo um bocado de coisa, né, e tal. E ele toca piano muito bem, então ele já fazia lá as coisas no piano. E a gente foi se conhecendo mais assim, depois a gente começou a sair junto, né, de verdade, que nosso grupo de amigos ficou mais próximo. Então a gente começou a sair mais. E sempre foi uma pessoa que eu admirei muito, muito, muito. Então sempre teve esse interesse, assim, de estar junto. Fora que é uma pessoa que eu confiava, confio, né, mas na época eu confiava muito. Então, tudo começou, mais ou menos, quando o Fábrica, né, que é uma gravadora, é daqui, me achou. E por conta de alguns vídeos do YouTube que eu já tinha postado, perceberam que eu tinha algumas composições, já me chamaram. Oi? Assim como ele te encontrou na festa, falou, menina da música, eles falaram a mesma coisa, menina da música. Exato, exatamente. Aquela menina ali que faz a música lá. Aí, me acharam, e nisso eu já falava pra eles, já, caramba, ó, esse pessoal tá falando comigo, que massa, não sei o quê. Já era uma coisa desde aí, quando eu recebi a notícia, já foi uma coisa que eu já falava com ele, por ser um amigo muito próximo, e eu não tenho amigos musicais, assim. Foi meu primeiro amigo, que também tinha interesse musical. E eu acredito que pra mim, eu também fui a primeira amiga dele que tinha um interesse parecido. Então a gente meio que se juntou nisso, sabe?
E a gente fez uma parceria desde aí, assim, de muito tempo. Então, trouxe isso para ele, foi se firmando, graças a Deus, foi se firmando. E aí teve uma época que eu escrevi a música Tanto Pra Dizer, a música que deu nome ao álbum. E aí, essa música eu tinha uma demo, algumas músicas do álbum eu fiz demos em casa, botei algum beat e tal, uma coisa mais amadora, mas fiz do jeito que eu queria, assim, mais ou menos que ficasse. E aí fiz a demo todinha, Tudo Pra Dizer, e mostrei pra ele num bar, assim, ó, o que eu fiz. Aí, caramba, que massa, manda pra mim, aí mandei. E, poxa, o jeito que tu produz é muito parecido com o meu, que legal, já tem várias visões, eu vou produzir. Aí, beleza, ele produziu. Assim, quando eu falo produzir, uma coisa que ele fez, assim, uma demo dele, sabe, e mandou. Aí eu, poxa, que massa, não sei o quê, eu tava tudo animado, assim, mas é uma coisa muito entre eu e ele. Aí a gente levou pra gravadora, calma, não é assim, tem que ter uma conversa, a gente tem que estruturar direito, não sei o quê, a gente conversou, estruturou, e beleza, agora vamos mão na massa, né? Mas demorou um tempo, assim, pra firmar Agora é tudo. oficial. Agora é oficial. Aí quando foi oficial a gente surtou um pouco. Mas aí sobre a questão de ser no quarto dele, é porque a gente gravava no estúdio da gravadora, no Fábrica, e é muito longe, né, de onde eu moro e de onde ele mora, assim, coisa de 1 hora, assim. Então a gente demorava muito pra chegar e, por ser muito longe, a gente passava uma vez na semana, a gente ia uma vez por semana. E pra produzir, né, uma coisa de produção, você tem que ter uma constância e tal. E não tava sendo tão eficiente, assim, estava demorando muito, porque era a primeira vez que a gente tava produzindo um disco, a gente queria que fosse praticamente Vocês queriam que aquilo fosse mais frenético, assim. Exato, a gente queria tinha um perfeccionismo, sabe? Eu tinha muito perfeccionista, assim. E eu também, então a gente queria fazer uma coisa mais com calma, assim, sabe? E pelo ritmo de ir pra lá, ficava muito ruim essa questão. Então o que a gente fez foi pegar alguns equipamentos que a gente precisaria e trazer pro quarto dele, que ele mora bem perto de mim. E aí começou, e aí fluiu, assim, massa. Eu ia todos os dias pra casa dele durante 4 meses. E a gente só fazia um bocado de música e produzia. Algumas músicas que eu trouxe as demos foram um pouco mais fáceis, porque já estava mais estruturado. Mas outras eu só mostrei para ele no voz e violão. Então ele teve que criar os caminhos e tal. E eu fiquei muito feliz, assim, quando eu vi essa referência da Billy e do Phineas, porque a gente é muito fã. A gente sempre falava isso quando eu tava na casa dele, que a Billy fez isso, não sei o quê. Tipo, trazia vídeos, assim, referências que eles faziam. Eu, caramba, que massa. Eu Era bem pensei legal. muito nessa dinâmica, porque ela tá impressa não só no, sei lá, no querer de vocês, tipo, até do jeito de postar uma foto. Você vê que tem uma influência, tipo, a gente gosta de trabalhar assim, a gente viu eles trabalhando assim, e até de possibilidade, né? Porque Sim. já citei o Caetano uma vez, você tá de novo. Tem uma música nova dele que ele fala, enquanto a gente tá aqui debatendo o mundo, a Billie Eilish está no seu quarto fazendo Aham. música com seu irmão. Já viu essa música? Já. Sim. Então, aí eu fico pensando assim, por que o Caetano Veloso fez esse verso? Aí eu fiquei brisando, eu falei assim, porque na época dele, em Salvador, tipo, ele teve que ir pro Rio, a irmã dele já tinha ido pro Rio, tipo assim, deslocamento de uma vida pra fazer música, pra gravar. Então, tipo, pra essa turma mais velha, é uma revolução você fazer música no seu quarto, né? Total. Vou me incluir aqui, a nossa geração, embora 10 anos mais velha, a gente, assim, pra gente é uma realidade, né? Então, tipo, é muito louco, né? E aí quando você vê tipo, uma coisa que você comentou que eu queria te perguntar, tipo, produzir em casa, podendo, sabe, no ambiente do quarto de um amigo, podendo sair pra fazer o que quiser. Não tem a pressão do estúdio, né? Não tem a galera do estúdio rondando, não tem, tipo, pressão de tempo, né? Então, tipo, isso chega na música. E aí que parece, aí um pouco uma Billie, porque, tipo, ela também faz música sem essa pressão de gravadora, de estúdio. É a coisa íntima, né? Você sente que isso afeta a música, enfim, viajei aqui. Nossa, demais. Não, que isso, demais. Quando a gente gravava, assim, principalmente a voz ficou muito marcada nisso, porque a gente fazia takes e takes e takes. E é aquela coisa, né? A gente podia parar, vamos ouvir uma referência, parava e conversava. Aí a gente pensava, assim, na voz isso foi muito marcante,
Tanto porque o time ele é muito bom em harmonização, por causa de algumas referências que ele tinha, assim. Então, para gravar voz, é importante ter eu queria transferir esse sentimento na minha voz, né? Que é bem importante. Esqueci a palavra, mas... Interpretação, né? Na música é completamente importante. Como era a primeira vez gravando música, eu não tinha muita interpretação, assim. E ele me ajudou muito nisso. Falava, tenta falar esse verso mais assim, sabe? Desse jeito. Aí a gente via referências, assim. Aí ele falava, eu acho que essa parte é melhor fazer que nem a Billie, assim, porque algumas partes são mais softs, aí essa parte precisa que tu esteja bem pitch, sabe? Então a gente usou essas coisas, assim, pra ir conversando, às vezes eu ficava, time, eu acho que eu não consigo, aí, consegue sim, não sei o quê. Dá um berro aí. Exatamente, e tipo, ele é a pessoa mais engraçada que eu conheço, sabe? Então assim, por a gente estar num ambiente mais íntimo dele, meu também, aflorou mais esse humor, assim, então era muito divertido, sabe, gravar, a gente ria, a gente gravava, refazia. Tem músicas, assim, por exemplo, a última, que o final é uma loucura, uma grande loucura, assim, que é grito, as pessoas vão enlouquecer. O samba do fim, né? Também, essa é a Samba do Fim e a uma que se chama A Última. A gente fez isso em várias músicas, na verdade, de soltar gritos, assim. Mas aí, nessa, eu pensei, eu quero fazer uma coisa mais doida, assim. Aí, vamos gritar, então. A gente gritava várias vezes. Tava aí no estúdio, a gente ficasse mais contida pra fazer isso, sabe? Mas foi uma experiência muito interessante, até porque a gente tava na casa dele e a time tem 2 irmãs e a mãe dele mora lá também. E tem 8 gatos. Muitos gatos. Então foi interessante porque envolveu todo o ambiente familiar, né? Eu fiquei mais próxima da família também, assim, tá lá todo dia, né? Era interessante, assim, no sentido de A menina observar. da música aí, veio de novo aí, ó. Exato. Imagina. A menina. Amanhã... E eu ficava com vergonha porque às vezes precisava gritar, né? E às vezes eu tinha que chegar lá pra falar, A gente não vai pode fazer gritar um pouquinho. barulho. Ele falava, não pode fazer. E assim, era uma dinâmica entre eles, bem de irmão mesmo. Então ele não falava direito, vocês podem, por favor, não fazer barulho. Eu chegava e falava, ninguém vai fazer zoada aqui não, não sei o quê. E eu ficava, Deus do céu, que vergonha. Sabe? Uma coisa... Foi bem divertido, As assim, meninas mas... querendo estudar, sei lá, e vocês, ó, cala a boca aí, galera. Pô. Exato, tinha briga, não sei o quê. Deu tudo certo. Também a gente tinha que desligar a fonte dos gatos, porque o microfone pegava tudo. Alguns lados negativos, assim, que é o barulho, né? Você tá na cidade, né? É diferente estar no estúdio, né? Muito barulho, muito carro. Mas graças a Deus não pegou. Em algumas gravações não pegou. Muito bom. Nossa, é tanta pergunta pra fazer que eu vou me perdendo, mas... E que meio que a gente falou, né? Tipo, a gente falou um pouco da Mirella lá, de 16 anos, que começou a escrever, já escrevia música, e você falou, pô, desde os 10 já tocando. Você sonhava com isso, né? Tipo assim, não, um dia vai ter um disco com o meu nome, né? Como é ver ele pronto, assim, tipo, ver o sonho pronto? Caramba, é uma coisa assim que eu me pego pensando muito, né, na minha infância, assim, no meu crescimento. E eu me pego pensando muito se eu pudesse falar pra eu antigamente que um dia eu teria um disco assim. Eu acho que eu não acreditaria, sabe? Seria tipo uma coisa muito surreal, assim. Eu sempre sonhei em fazer músicas, eu sempre escrevi músicas. E sempre foi um sonho muito grande, assim. Acho que quando eu era pequena, muito pequena, criança, assim, eu era muito fã de One Direction. E eu ficava cantando as músicas em cima do sofá e fingindo que tava fazendo um show, assim. Então, desde criança, era uma coisa que eu gostava e queria, sabe? Cantar em cima de um palco, enfim. Minha brincadeira era fazer isso, sabe? Brincar de estar no palco. Então, é uma coisa que eu cresci com essa ideia, assim. Não sei se... Pô, eu vejo esse lugar, assim, de querer muito por ser fã, sabe? Então, vem Legal. muito de ouvir música, porque, assim, a música é muito importante pra mim, no sentido de que saber que, assim, você tá se sentindo de certa forma e você procura uma música que fale as mesmas coisas que você tá sentindo, você vê que outra pessoa também sente, poxa, é indescritível, sabe? Música sempre me fez sentir melhor, desde criança, eu sempre escuto música nesse sentido de fazer se sentir melhor, mais feliz.
E também sempre fui muito fã, sabe? Então é aquilo, quando eu escuto música, às vezes tem artistas que eu coloco só pra me sentir abraçada, assim, é uma coisa incrível que acontece, sabe? E você é uma coisa que sempre me tocou muito, eu acho que eu transpareço muito isso. Então, desde pequena, eu quis ser isso, mas eu sabia que era difícil, sabe? Que é uma coisa meio complicada, assim. E era só um sonho, já escrevi músicas sobre isso, pequena, de querer muito, mas não saber se vai acontecer, mas escrevia textos, que eu sempre escrevi muitos textos também, falando pra não desistir e tal, aquela coisa clichê de criança, de adolescente, sabe? Aquele drama de adolescente. Acredite no seu sonho. Exato, exato. É bem, uma coisa bem Mas assim. deu certo, deu certo. Exato, e aí ver que agora rolou, assim, é surreal. É surreal, assim, não caiu muita ficha ainda. Não, e legal você falar de você ser fã, porque é uma coisa que eu acho curiosa, assim, tipo, na minha cabeça não existe a pessoa que faz música e não gosta de música. Mas existem essas pessoas, existem pessoas que não ouvem outras coisas além do que fazem. Assim como existe, sei lá, jogador de futebol que detesta futebol, que só gosta de jogar. Eu acho uma É. maluquice, mas existe. Mas isso aí transparece. Você acha que isso também tem a ver com uma coisa que também eu destaquei lá na resenha que eu falei? As suas referências são muito de agora também. Não só de agora, mas de coisas que te influenciam de verdade. Então, tipo, você não tem só um. Tipo assim, o que eu sinto, se aparecer uma artista interessante agora, você já vai ter ela como referência, sabe? Você não vai ter Exato. esse preconceito, sabe? Assim como você fez música clássica e ama música pop também sem preconceito. Você acha que tem a ver isso também? Tipo, esse seu olhar pra música tem tudo a ver com o jeito que você faz música. É, com certeza, sim, 100%. Acho que sobre isso, acho que no sentido de, por saber a diferença que a música faz pra mim, isso interfere 100% no jeito que eu faço música para as pessoas, sabe? Então, muitas vezes eu coloco os meus sentimentos lá com esperança que eu vou fazer as pessoas sentirem do mesmo jeito que a música me faz sentir, que é muito bem, sabe? Então, há essa expectativa de querer fazer alguém se sentir melhor, assim, de igual forma, do mesmo jeito que fez pra mim, sabe? Então, acho que nesse sentido é o mais forte, por ser fã, né? Eu acho que seria isso, assim, mais nesse sentido. Legal. Para falar da sua. É muito curioso que, tipo, eu tenho essa pergunta constante no telefone, mas que é tipo, falar da adolescência e da infância. A sua tá muito perto de você ainda. Que memórias você tem assim, de infância e adolescência, de estudar, de escola? Você sempre foi, fazendo saber, você sempre foi a menina da música? Você sempre foi. Como te rotulavam? Você gostava de ser rotulado ou não? E de quebra, você já falou um pouquinho do seu pai, de como ele te influenciou? A sua mãe também te mexeu com. Conta um pouco da sua relação familiar, porque você também falou da sua avó. Eu quero saber como Ah, que sim. na infância, na adolescência, a escola e a família te mexeram com você para chegar na artista de hoje. Bom, assim, eu sempre fui rotulada como artista, porque eu desenhava também. Então era aquela pessoa que fazia trabalho para os outros, sabe? Desenho, assim. Ah, tem Mirella, pede aí pra ela fazer, não sei o quê. Faz a É, capa. exato. E questão de média, né? Na verdade, no ensino médio, do oitavo pro terceiro ano, assim. Eu trazia o violão pra aula e a gente ficava tocando lá no violão. Achei, certo ponto, conheci uma amiga que cantava e tinha violão também, então a gente fazia essa troca, assim. Então era conhecida aquela menina ali toca violão, não sei o quê. E tinha no meu colégio, tinha uma coisa chamada intervalo cultural, Ó, que que legal. de vez em quando eles abriam um intervalo pra cantar, pode fazer o que quisesse, declamar poesia, assim, fazer tudo que quisesse, relacionado à arte, né? E eu sempre queria cantar, assim, sempre. Então é uma coisa que meus amigos, assim, desde criança, sempre me enxergaram, sempre viam esse lado musical meu, sabe? Tanto por causa do violão, uma coisa que eu nunca escondi, né? Assim, o meu canto eu escondi por algum tempo, por vergonha, mas o violão não, sempre era muito aberto, assim, sempre toquei por muito tempo, assim, quando eu era criança, bem criança mesmo. Acho que foi no terceiro ano do fundamental. Eu nem fazia aula nessa época, né? Mas eu tinha uma amiga, tenho até hoje, né? É uma amiga muito próxima minha. Que ela foi dormir lá em casa. E a gente pensou, amiga, e se? Era uma época que o YouTube tava bombando muito, assim, né? Nessa Sim. época.
Então as pessoas, amiga, e se a gente escrever uma música e botar no YouTube, já vai ficar famosa? Aquele delírio de criança, sabe? Vai ficar famosa, ficar que nem o Justin Bieber. Vamos fazer isso, não sei o quê. Aí gravou a música, escreveu. O nome da música é Tudo Que Eu Quero. A música tem um refrão e 3 acordes mal tocados. Aí a gente gravou numa câmera digital, postou no YouTube. Mas aí, eu não sei o que aconteceu, ele não tá mais no ar, acho que o YouTube tirou do ar esse vídeo. Mas eu fico muito mal, porque foi um primeiro registro ali, né, deu no violão, tocando, mas eu tava tocando e ela tava cantando, né, nessa época eu só tocava. Mas aí, tipo, começou daí, assim, as pessoas começaram a perceber, né, que eu tinha uma relação ali com a música, e eu fui levando isso até na escola de música, né, por ter apresentações, então isso levava meus amigos, então no colégio eu sempre fui conhecida por isso, sempre. Uma pessoa que faz arte, sabe? E eu sempre gostei de ser relacionada a isso, porque é uma coisa que eu amo muito, né? E voltando à relação familiar, assim, eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe, até melhor, muito melhor do que eu tenho com meu pai. Mas, assim, minha mãe não é tão próxima à música no sentido de tocar. Nenhum dos meus irmãos, nem minha mãe, tocam, cantam. Mas você mostra suas coisas pra ela gosta? Ela entende? Demais, assim, foi... Assim, Ou eu ela fica comecei... assustada? Filha, você tá pensando nisso? Assim, a minha mãe é uma pessoa muito... Eu não sei descrever, mas ela é meio distraída, assim, sabe? Ela não se apega muito às coisas. Aí eu mostrava pra ela e ela fazia, que legal, filha. Eu, poxa, mãe, fala mais, sabe? O que tu achou? Não sei o que. Ela, tá massa, tá lindo, gostei. Aí eu, poxa. Aí eu mostrava pra minha irmã, né? Minha irmã já dava mais pitaco, assim, eu acho que essa parte aqui não fez muito sentido. Ela era meio que o contrário, assim. Minha irmã era muito crítica, minha mãe era muito, que lindo, sabe? Era meio que bem 880, assim. Entendi. Mas eu gostava muito de mostrar, assim, minhas composições. Até hoje mostro todas. A primeira pessoa que eu mostro é minha mãe. Minha irmã não mora mais aqui, se fosse seria ela. Mas sempre mostro. Pra minha mãe, ela sempre gosta, assim. E qual foi a reação da sua irmã quando ouviu o disco? Ela já ouviu, já te deu um retorno? Putz, assim, é uma coisa muito, muito doida, porque algumas músicas eu escrevi e mostrei pra ela, sabe? Então, assim, ver que agora ela... É um sentimento não só da minha família, mas com meus amigos também, crescendo comigo. Que eu também mostrava pra eles, né, algumas músicas. Todo mundo ficava nessa expectativa. Ai, quando é que vai vir? Quando é que a gente vai conseguir ouvir no Spotify? Aí eu ficava mandando pra eles tinham que ouvir no WhatsApp, sabe? Ficava, vai, lança logo pra parar de ouvir no WhatsApp, não sei o quê. Então foi uma expectativa, assim, das pessoas próximas a mim muito grandes. E quando ela ouviu, ela disse que amou muito, ficou maravilhada. Ela mora na Suécia, já mostrou pra todo mundo lá na Suécia. Aí toda semana ela ficava me falando assim: ai, agora essa é minha favorita. Aí depois ela: agora essa aqui é minha favorita. Que tá legal. sendo assim. Então você já é hit na Suécia também. Tomara. Tomara que sim. Que legal, porque tem isso, né? Tipo, quando o disco tá pronto, ele vira outra coisa, né? Tipo, e aí parece que é de verdade, ó, agora tá lá, as músicas estão lá, né? Exato, tipo, tem músicas que eu mostrei para meus amigos que não estavam produzidas 100%, mas era uma versão do que é hoje, e é sempre diferente, né, mesmo você já tendo ouvido, você ouvir ela, assim, sabe, masterizada no álbum, no Spotify, é sempre diferente, sabe? Então, foi muito bom isso também. E tem uma coisa que eu esqueci de perguntar, era essa pergunta que eu tinha esquecido, lembrei dela agora, porque você mostrou um processo de gravação no seu Instagram, que eu achei muito louco. Vocês fizeram uma música inteira, aí ela ficou pronta, aí vocês falaram, não, o outro jeito era mais legal, vamos tentar fazer do outro jeito. Aí vocês, tipo, e é engraçado, porque nos comentários as pessoas estão assim, tá, mas cadê a versão que não existe mais? Tipo, as pessoas já estão curiosas de uma música que nem existe, porque vocês tiveram quando você falou de perfeccionismo, tem que ter, tipo, isso. Se jogaram uma versão inteira fora, porque, tipo, essa ideia, a nova ideia é melhor. Conta disso. Exato. É porque, assim, essa música Que música é bem que é? Eu não marquei aqui. Delírio. Essa música é interessante porque eu escrevi ela como um shot. E foi acidental, completamente acidental. Essa música surgiu por conta de uma poesia que eu escrevi e eu consegui musicalizar ela. Foi um milagre, realmente. Nunca mais consegui fazer isso. Mas aí eu consegui musicalizar sem mudar muitas coisas, sabe? Por isso que ela é meio que em bloco, assim. Não tem meio que estrutura. E ela ficou nesse ritmo, assim, de shot.
E as minhas influências e as influências do meu produtor era aquela coisa mais pop contemporâneo, sabe? MPB, assim. A gente não consumia muito shot. Então a gente pensou, como é que a gente vai fazer essa música? A gente vai mudar? Como vai fazer no shot, Exato, a gente vai mudar, não vai ser shot. Aí, vamos ver, né? A gente foi fazendo. No processo a gente foi vendo, né, como a gente ia fazer. E aí acabou que foi sendo um bolerozinho. Um ritmo, assim, de bolero, tinha um solinho no final, de guitarra. Tava uma coisa muito Los Hermanos, assim, que a gente trouxe como essa referência, Los Hermanos. Então tava meio que rockzinho. E aí, beleza, sendo que passou, né? E a gente foi produzir outras músicas. E aí teve um dia que a gente tava produzindo outras músicas e eu recebi um vídeo, que é um compilado, assim, de vídeo de namoro de um casal de amigas minhas, que com a música que eu tinha postado no YouTube, que essa música Delírio, eu escrevi ela em 2021 e já postei no YouTube. A minha demo, né, com voz e violão. Sim. E algumas pessoas já gostavam dessa música, né, daí. Então, elas gostavam muito dessa música. E aí elas botaram de fundo. E eu tava na casa de um time produzindo, e eu vi o vídeo. E eu achei lindo, assim, até chorei e tal, achei muito bonito. Aí eu... Usaram uma música sua pra marcar o aniversário de namoro, aquele vídeo Exato. especial, aquela montagem de Uhum. foto e tal. Exato, vídeos e tal. E eu fiquei super feliz, mas aí eu pensei, na minha cabeça, né, passou se tivesse a música produzida ao invés da demo, sabe? Não combinaria, porque a cabeça tava um pouco mais melancólica, tava um ritmo mais frenético, assim, sabe? Rock e tal. A gente pensou, pô, não vai caber, assim, não... Eu pensei, não é isso que eu quero transmitir com essa música, sabe? Essa música mais romântica do disco, eu quero que ela seja Eu mais quero que usem amor. ela em montagens de aniversário de namoro. Exato, eu quero que tenha outros vídeos de montagem. Se você ouvir a música e quiser fazer, por favor, me mande, sabe? Era isso que eu queria fazer, assim. Então, eu mostrei, né, para o time. Aí a gente pensou, pô, vamos tentar fazer uma coisa mais pop, assim, talvez trazer mais o shot. E nessa época, a Júlia Mestre tinha acabado de lançar o disco dela. E a gente tava viciado, consumindo muito o disco dela. E a gente percebeu que tinha uma música no disco que era um pouco de pop com shot, que é Chuva de Caju. E a gente pensou, pô, é possível, sabe? Tem pessoas que fizeram e já conseguem fazer também. É possível fazer uma coisa dessa, sabe? Aí a gente deu uma estudada, ouviu outras músicas parecidas, que tinham o mesmo ritmo, e a gente foi construindo, assim, porque eu acho que meio que era isso, era pra ser assim, sabe? Mas a gente não sabia como fazer, aí depois de certo tempo a gente aprendeu a fazer, sabe? E aí Então aí foi deu nesse certo. caminho. Exato. Eu comecei a rir do nada aqui, porque eu lembrei do seu vídeo, você falando assim, a gente começou a ouvir mais shot, assim, Juliette. Ah, pô, a gente faz Não muita deixa, piada sobre isso. Muita não piada deixa sobre isso. que os cactos não nos ouçam. Tem mais alguma música que você queira destacar? Por exemplo, eu anotei algumas aqui, tipo, O Que Vai Ser de Mim, que você comenta que tem uma letra que você gosta, e também tem Samba do Fim, que você falou que, tipo, expõe uma certa fragilidade, assim, tipo, quais músicas que... É uma sacanagem pedir pra você selecionar algumas, mas quais que você gosta, assim, gostaria de comentar aqui? Pronto, Pra gente não acho fazer um que faixa-faixa, que vai demorar mais 1 hora, seleciona algumas que você sim, queira um contar resumo, pra né? gente. Massa. Eu acho que as músicas que mais me marcaram foi Samba do Fim e Olhos. Legal. Samba do Fim foi porque eu fiz essa música, assim, foi uma das últimas músicas que eu escrevi. E meio que finaliza esse final de um ciclo meu, sabe? Que Uhum. é caracterizado isso no disco, assim, aquilo é um ciclo vivido, né? Tem um começo e um final. Então, assim, na minha vida também, entendeu? Então, meio que foi uma coisa transmitida no disco. Então, essa foi uma das últimas músicas que eu fiz depois de passar por um momento meio turbulento, assim, que eu tinha... Eu sou uma pessoa, assim, muito... cresci de uma forma muito insegura, sabe? Com preocupações, assim, que depois eu percebi que não cabiam, sabe? Sei. Então, eu sempre me preocupei muito com tudo. Você tem E cresci ansiedade, pensamentos demais. intrusivos. Desde criança, tenho ansiedade desde criança, assim. Então, foi uma coisa que eu cresci com isso. Então, Sei. transmito isso em todas as minhas músicas, sabe? E isso marcou muito minha autoestima na minha fase de crescimento. Então, esse álbum fala muito sobre isso. E nessa música, eu escrevi ela... quando eu falei no começo, né, que eu cresci na praia, foi porque a minha família tem uma casa de praia em Alagoas, né, em Maragogi, essa praia.
Então, eu cresci lá, fui batizada na igreja lá, então, realmente, a gente ia pra lá todo final de semana, e é um lugar muito sentimental pra mim, assim, muito sentimental. Por causa da família mesmo, me reconecto com a família, e por causa do mar, assim. Então, lá, toda vez que eu tô lá, fico com a flor da pele, assim. Então, Sim. é um ótimo lugar pra compor. Parece. É tipo como se você voltasse meio que pra casa. Embora você não mora lá, Exato, mas você exato. considera quase uma casa. Exato. E lá não tem internet. Então, assim, é como se eu fosse pra outro plano, sabe? Outro planeta. Exato. Então, nessa ida pra lá, eu ia trazer 2 livros, que é Já Não Me Sinto Só, da Maria Flor, e um de Clarice Lispector, que é Água Viva, que esse livro é bem impactante. Daí, Brutal, eu tava terminando de Maria Flor e eu trouxe o de Clarice pra começar a ler. Eu não sabia sobre o que era, só trouxe. E aí lá, eu também tava Uma viciada numa coisinha leve música. pra ler na praia, assim. Exato. E lá eu tava muito viciada numa música de Paulinho da Viola, que foi cantado por Marisa Monte, que é Para Ver as Meninas, que é um samba, Sim. né? Então, eu tava ouvindo muito essa música, e eu queria fazer um samba, assim, em um tempo, sabe? Então, eu trouxe o violão eu já fui nessa viagem com o intuito de escrever, então trouxe o violão e tal e tudo. E aí lá, eu comecei a ler os livros e terminei esse livro de Maria Flor, e foi muito impactante. Tirei foto de alguns textos, que é um livro que fala sobre. No começo eu achava que falava sobre relacionamento, mas assim, no final eu descobri que é sobre se reconectar, assim, depois do relacionamento, sabe? Perceber, já não me sinto tão só, ela se refere a estar consigo, sabe? Sim. E é uma coisa que eu tava precisando muito ler no momento, porque é uma fase da minha vida que eu não sabia disso, sabe? Você vai aprendendo as coisas que você tá vivendo, e eu não sabia de nada disso. Então, assim, como assim eu consigo viver sozinha e sem ter tantas inseguranças e mais confiante, assim, sabe? Então foi um momento de aprender várias coisas sobre mim. E quando eu comecei a ler esse livro de Clarice, já foi um baque, assim, primeira página já foi um baque. Porque também fala muito sobre isso, sabe? É uma mulher que é pintora e tá meio que escrevendo uma carta, né, assim, fala consigo, fala com o outro. É um livro sobre a vida, assim, de uma forma muito sentimental. E ela já, no começo do livro, fala muito sobre esse instante, né? Instante já, o agora estou livre, né? Agora eu penso no agora sou eu, e só eu. Então eu comecei a escrever essa música baseada nesses livros. E a música foi se conectando, eu escrevia, ia pra praia, andava no mar, sabe? Fazia umas coisas na água, entrava na água. E Aí fui para ver as escrevendo. meninas é muito isso, né? Tipo, Mas, é o Paulinho da Viola querendo voltar pra casa pra curtir as filhas, eu acho. Acho que é esse o exato, batidinho exato, uhum, da música. Então é tipo muito assim, isso. quero a pausa de 1000 compassos, né? Pra Uhum. ser. Agora é agora. Exato, exatamente. É uma música muito que sempre me tocou muito por causa dessa premissa, assim. Me lembra muito minha mãe também, quando eu escuto. Então eu Sim. tava assim, num lugar que me faz a flor da pele, escutando músicas que me fazem sentir muito e lendo livros que me fazem sentir ainda mais. Então é uma música fruto de todo esse sentimento, sabe? Então por isso que eu Ah, falo que me marcou muito, porque eu compartilhei um momento de muita fragilidade nesse sentido do que eu estava passando, sabe? Então é saquei. meio que passei por tudo isso e agora aprendi que o que importa mesmo é me ter, sabe? Tá comigo mesma, valorizar isso, sabe? E terminando aqui sobre Samba do Fim, né? Agora partindo para Olhos. Olhos é uma música já que eu fiz um pouco antes, em 2022, que fala sobre. É engraçado perguntar para as pessoas o que elas acham, porque tem várias interpretações dessa música. Tem gente que interpreta que é para outra pessoa, outras pessoas interpretam que é para mim mesma, que é para os outros. E eu acho que todas as interpretações estão certas, sabe? Todas elas cabem na música. Mas aqui me marcou, me marca quando eu escuto essa música, no sentido que é uma música escrita sobre precisar do reconhecimento alheio, assim, até de pessoas que eu não conheço, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que sempre necessitou uma validação alheia. E até hoje, né? Luto, assim, de me valorizar mais e tal. Mas o refrão é sobre isso, né? Quero seus olhos, quero que me escute. E, assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, eu sempre cresci, assim, querendo, buscando que as pessoas me ouvissem e falhando nisso, sabe? Por, por, por ser tímida, assim, por não me abrir muito. Então, foi sempre uma vontade minha.
que meio que nunca consegui, sabe? Então eu transferi isso pra música, assim. E um desabafo, assim, sobre querer que as pessoas olhassem um pouco pra mim, porque o meu crescimento eu sempre senti um pouco distante das pessoas nesse sentido, sabe? Sempre me isolei bastante. Então, no final da música eu já percebo que não é isso que eu quero. E talvez não valha muito a pena, que talvez já não valha muito a pena. Tipo, é realmente uma música que eu fiz pensando muito. E pensando por que eu quero isso, sabe? Tá, eu quero isso, eu sei que eu quero isso, mas por quê? Pra quê? Sabe? Tipo, já no primeiro verso, né, você deseja alguma coisa impossível, né? Que é tipo, seus olhos não me olham como eu queria. Não tem como, né? Tipo, a gente fica Exato. imaginando uma coisa e nunca vai receber exatamente aquilo. E se a gente não Exato. Na aprender que verdade, é impossível, a gente vai sofrer o resto da vida, né? essa música tem uma história engraçada, assim, de como é que eu comecei a escrever ela. Porque eu já tinha essa ideia de que eu precisava de reconhecimento, de que eu precisava. Não precisava, mas eu dependia muito dos outros. Mas aí, o que me fez, assim, puxou o gatilho pra escrever ela foi que eu tava numa aula. Tava na aula da faculdade. Não numa aula, uma roda de conversa da faculdade. E aí, eu tava. Tinha uma professora que eu admirava muito, assim. Isso é. Nunca contei pra ninguém, só pra alguns amigos. Mas eu tava. Exclusivo. Opa, nossa, até bati aqui no Exclusivo. microfone. Exclusivo. Eu tava nessa roda de conversa super massa sobre poesia e tal. E teve uma hora que a professora começou a falar, olhando pra mim, assim, bem olhando pra mim e tal. Isso nunca acontecia comigo, sabe? Ela começou a falar assim, olhando pra mim e tal. Eu, caramba, poxa, que legal que ela tá me incluindo nessa conversa e tal, que eu tava super amando o papo. Quando eu olho pra trás, eu percebo que ela não tava olhando pra mim, sabe? Esse tempo todo, ela tava falando com outra pessoa, outro cara bem mais velho, mais cabeça e tal. Eu, poxa, tava muito bom pra ser verdade. Aí Não foi minha como era vez. uma roda de conversa sobre poesia, aí eu comecei a escrever, fiquei inspirada, né? Comecei a escrever, assim. Mas não foi o tema da música, claro, mas foi um gatilho pequeno, assim, sabe? Tipo, Sim. talvez eu deva escrever sobre isso, sabe? Sobre uma vontade pequena que naquele momento surgiu, sabe? E mais legal ainda permitir, tipo assim, você começa a música num ponto e termina ela já nem concordando com a origem, né? E tudo Exato, bem, tudo bem. eu dei uma viajada naquela música, assim, eu fiquei me indagando muito. Mas é o Não, isso é intuito também. maravilhoso. Tem mais alguma, tipo assim, uma coisa que eu perguntei que a gente não acabou não comentando. Quais mais são as suas referências de hoje, assim? E talvez até do Ah, passado. legal. Você falou de livros. Acho que a gente pode mencionar tipo, tudo agora. A gente falou de ser multiartista. Quais são as suas inspirações do agora? Tanto livro, filme, música. O que tá mexendo com você hoje? Hoje, caramba, em questão de livro, eu tô muito conectada com a escrita de Ana Sui, que ela fala muito sobre o amor, e eu tô pra comprar o segundo livro dela, mas é uma escritora incrível, né? E eu tenho muita curiosidade sobre o amor, por muito tempo é uma curiosidade que eu sempre tive, assim, de aprender. Então, sobre isso é uma coisa que me inspira muito de escrever. E sobre música, eu ando consumindo muito. Vou dar uma olhada aqui no meu Spotify pra ser bem certeira Ó, aqui com o que eu tô ouvindo. honesta. Exato. Você tá ansiosa pro Hit Me Hard? Como que Da, chama? da, da Billie? É, vem aí. E vem aí, eu sou muito fã dela. Vi ela no Lola, fiquei. Assim, eu sou muito fã. Eu ando ouvindo muito Tulipa Ruiz, que eu tô Legal. gostando muito. As músicas dela são muito boas, assim. Já ouvi há muito tempo, mas agora eu tô me aprofundando mais, assim, nos álbuns, porque são incríveis. Realmente. A Tulipa tem um disco que chama Tanto, não tem? Como que chama? Como que é aquele disco? Tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Tudo Tanto. Nossa, é o meu Tudo disco tanto. favorito dela. Ah, massa. Eu tô sacando mais, assim, algumas coisas. Eu tô ouvindo. Eu descobri muito Sofia Chabot também. Eu e meu produtor, a gente não Legal. conhecia tanto por estar pirado, assim. Também lançou esse Gênia. álbum da Ana Frango Elétrico também. A gente tá pirando muito. Muito, muito, muito massa. Eu tô escutando muito Shot também, porque eu me apaixonei, assim. Então, Lula Queiroga lançou um álbum novo, né? Então eu tô ouvindo muito esse álbum agora também. Tem umas músicas muito massa. Acho que nacionais, assim.
são esses internacionais. São mais as coisas que eu já consumo. Eu tô ouvindo, não sei se você conhece, Rain Rap, com a artista nova, Não. assim. É uma artista nova e casa muito com o que você tinha falado, né? De acolher mais nessas referências novas, assim. É muito isso. É uma artista que Como que surgiu chama? agora. Eu escrevi Renee, Renee, e o sobrenome é Rene. Rapp. Rene Rap. Isso. Ela é bem Nossa, nova essa eu não conheço. e ela tá causando, assim. Tá Ela fez crescendo Meninas bastante. Malvadas, é isso? Ela fez na Broadway e o filme também, oficial. Ah, Então ela tem uma voz bem, assim, forte, sabe? Ela canta muito bem. E acho que são essas as minhas referências agora, né? Fora as que eu já escuto, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Dominic Fike, Hairstyles. Tô ouvindo também SZA também. Beyoncé, pô. Beyoncé que lançou um álbum agora. Todas essas referências são bem fortes. você falou um monte de gente nova. Tem alguém do passado que você gosta? Tem demais, assim, eu sou apaixonada. Internacionalmente, minha banda favorita é a ABBA, porque pega uma questão da minha infância também, assim. Minha irmã gostava muito de Mamma Mia e trouxe isso pra mim, então sou alucinada por ABBA. E busco Legal. trazer isso nas minhas músicas também. E Fleetwood Mac também, outra banda que eu sou muito fã, assim, de Fleetwood Mac. Também tem outras músicas inspiradas em Fleetwood Mac. Tanto Olhos foi muito inspirado por Fleetwood Mac. Então, são referências assim, que eu sou realmente louca. E do Brasil, eu gosto muito, muito de Marisa Monte, Rita Lee, Cartola também, cresci muito ouvindo. E cresci muito ouvindo, fora os clássicos, né? Caetano, Gilberto Gil, Gal Costa, demais. Todas essas imagens grandes, né, do Brasil, é impossível a gente Sim, não trazer, né? demais. Muito bom. Várias coisas pra gente ouvir aí e pensar também. Pô, menina, perguntei tudo. Faltou nada. Você sentiu que Caramba, que faltou? Tem alguma coisa maravilha. que você quer? Tem alguma coisa que você queira dizer que ainda não te perguntaram? Não, Pergunta filosófica, hein? realmente, acho que falei demais até. Falou até coisa que você nunca tinha contado, que legal. Aí, eu tá vendo exclusivo, exatamente. Muito bom. Ó, eu vou te pedir pra. A gente falou de. Ah, a gente não falou de filme. Fala um filme. Eu vi recentemente um filme chamado Past Lives, Ah, que esse é esse filme é brutal. muito massa. Eu vi recentemente e me marcou muito, porque eu amo essas coisas assim de cotidiano que são. Porque eu amo essas temáticas, que é uma coisa que acontece com todo mundo, normal de se Você já ver, sendo viu? que. Você já viu Perfect Days, Dias Perfeitos? Ah, eu queria ver esse. Queria ver, não vi ainda. Tô Você pra vai ver, tá na amar, minha porque lista. tem tudo que você gosta, música e Hum. cotidiano, e aquilo que você falou do agora, tem uma cena do filme que você vai, Ah, eu vou sei lá, ver. Se você vai pá, ficar vou ver hoje, fiquei, emocionado. fiquei curiosa. Você Mas vai gostar. eu curto muito essas coisas assim, porque a gente. Eu acho que alguns filmes ignoram o cotidiano do ser humano, no sentido de o cotidiano já ter um sentimento carregado, sabe? Alguns filmes ignoram Total, isso e eu acho válido trazer, sabe? total. Da parte mais prática da vida, assim, você pensa em ir para a estrada, você vai conciliar isso com terminar a faculdade, você já vai querer fazer um outro disco, como que você Putz, pensa essa parte mais... Porque agora a obra tá futuro. no mundo aí, né? O que vai acontecer com ela? O que você pensa? Bom, eu vou terminar a faculdade ano que vem, eu já termino a faculdade. Então, é uma coisa que eu pretendo, assim, depende muito do decorrer. Música sempre vai ser minha prioridade, nesse sentido, sempre. Então, dependendo do decorrer, né, vai que explode, sei lá, né? A gente sempre quer isso, mas Tomara. tomara que aconteça, exato. Mas sempre vai ser minha prioridade, mas agora, assim, mais pé no chão, assim, é terminar a faculdade. Mas, assim, sempre música vai ser minha prioridade. Já penso em um novo disco, já tenho composições já escritas, tô sempre fazendo, então é uma coisa que eu procuro mais amadurecer, assim, nas minhas próximas composições, trazer mais estilos variados. Então é algo que eu sempre tô pensando. E já tô animada para novos projetos. Eu sou uma pessoa que compõe muito em inglês, então, e quero trazer isso no futuro também. Sobre shows, assim, sou completamente. Fiz até agora dois, mais sérios, assim, né? Tipo,
de lançamento mesmo. E foi incrível, assim, completamente alucinada também. E é isso, aprender a cantar, assim, no caso, trazer mais experiências, né? É o que eu quero, seguir nesse caminho, entrar pra estrada mesmo. De uma maneira bem forte. Que legal. Pô, pra quem tá ouvindo a gente, eu convido mais uma vez a se inscrever no canal, se tá vendo no YouTube, seguir o podcast nas plataformas, seja onde você estiver ouvindo a gente, qual for. Tem o Apoia-se também, apoia.se/telefonemas, tem aí o link na descrição, onde você estiver ouvindo a gente. Para quem tá vendo na telinha, tem um QR Code que leva pra chave Pix. Então, uma doação, você mantém esse podcast tão bacana no ar, mais de 600 entrevistas aí, quase. Nossa. Pessoas incríveis e pessoas maravilhosas, como a Mirella, que veio aqui com a gente hoje, super disposta, que contou antes que adorou o convite. Demais. Sim, fiquei muito feliz. Demais, e é isso, demais. Mirella. A pergunta mais indiscreta do telefonema sempre é: gostou do papo? Amei. Amei muito. Me senti numa mesa. Que massa. E para quem quiser te conhecer, te acompanhar mais, onde você fica mais, assim, de rede social? Você fica mais no Instagram, no YouTube, no Twitter? Eu tô muito pelo... Twitter. Eu tô muito, assim, eu sou mais ativa em questão de música no Instagram e no TikTok. Eu tô lá todas as horas, assim, mas se você quiser ser um pouco mais íntimo meu, eu tô pelo Twitter também. Mas, a princípio, o Instagram, assim, eu acho que é o que eu tô mais presente. Massa. E a arroba é fácil, né? É o seu nome, né? É meu nome. Mirella Azin, Azin. Perfeito. Isso. Turma, então é isso. É isso, gente. Beijo, Mirella. Obrigado por ter colado aqui. Beijão, Vinícius. Valeu. Obrigada de verdade. E até o próximo Telefonemas, turma. Beijo. Tchau, tchau, gente.